Oi, pessoal, boa noite. Chegando aqui com a nossa live de hoje. Venham chegando, estamos esperando vocês, a nossa convidada de hoje. Oi, Renata, boa noite. Estamos iniciando agora, começando a nossa live, aguardando a nossa convidada. Nós temos um assunto bem interessante hoje, à luz das constelações e da escala Hawkins. E da física quântica, na verdade, né? Vamos falar que de nossos pais nós temos tudo, o que somos e tudo que nos falta. Oi, Rosita, boa noite. Vamos ver se o povo chega. Esperando Anne. Oi, Anne. Vamos bater nosso papo de hoje. Oi. Oi, Anne. Como é que tira? Eu não sei tirar esse extremo aí, tá bom. Conversa hoje vai ser boa, né? Vai. Tenho Chamei certeza Rosa. que vai. Quem Rosa vai participar? Oi? Rosa? Tá, eu chamei ela, se ela quiser entrar. Tava falando aqui. Acho que caiu, Rosa. Só tá eu e tu na sala. E tu tá boazinha, né? Vamos conversar, né? Menina do céu. Enquanto o Eu tô povo com... chega. Oi, Regina. Boa Oi, noite. Regina. A gente tá aqui fazendo uma horinha. Rosa não tá conseguindo participar. Para o pessoal chegar, né? E estávamos conversando amenidades, tipo, a gente tomou a vacina hoje, tá com o braço doendo, tô com enxaqueca, mas vamos fazer nossa live, né? Nossa live Com faz certeza. parte, né? E hoje a gente vai... Oi, professores, eu amei. Tava com saudade de ser chamada de professora, né? Nossa live hoje vai ser um tema bem legal. Tem uma frase... Olha, ele viu a participação, Rosa. Como que eu faço para aceitar a Rosa? Como tu me aceitasse? Eu não te aceitei, eu que te chamei. Olha ela. Olá, Oi, Rosa. tudo bem, meninas? Tudo bom? Tudo bem. Como é que Por você aqui já está? é bem noite. Vou pôr aqui o carregador. Aqui já é Aí já é bem, já é bem tarde já. tarde. Já é bem tarde, né, Mas Rosa? eu ia-me deitar, mas depois pensei assim, ai não tenho sono. Vou estar aqui com as colegas hoje. Pronto, e vim. E cá estamos. Cá Hoje, estamos E que aqui hoje o estamos. tema é muito interessante. nossa, Muito demais, interessante. né? Sim, Hoje senhora. nós vamos. Nosso tema de hoje é fazer uma breve reflexão, na verdade, né? Uhum, Sobre a frase do Bert Hellinger, que é o mentor, o uhum. criador das constelações familiares. E de nossos pais nós temos tudo. Temos o que somos e o que nos falta. Né? Nós vamos fazer uma reflexão à luz da física quântica e à luz do ser humano, do ser filhos, né? Do sermos filhos e pais também. E das Uhum. leis universais que nós viemos estudando ao longo dessas nossas todas as lives. Sempre tem uma questão aí, falando das leis universais, né? Então, a gente escolheu essa frase, assim, sem muita análise, porque qualquer uma que nós pegássemos teria Uhum. uma força brutal, como diz a nossa Rosa, Uhum, né, Rosa? sim, Qualquer frase carrega qualquer uma delas, sim. qualquer uma delas carrega uma força e uma energia, um significado muito grande. Muito Então, é por grande. isso que nós escolhemos
esta frase hoje. Enquanto hoje nós colocamos lá que a Mara participaria conosco, mas em virtude de questões pessoais ela não poderá estar aqui. Então a gente vai começando, vendo o pessoal chegar para a gente bater um papinho sobre isso. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou falando só umas pequenas considerações, né? Antes da nossa convidada especialíssima, super entendida da quântica, da vida, de tudo, né, Rosa? Anne, Sem a nossa dúvida, sem dúvida. inspiração E científica, faz-nos e né? faz-nos pensar muito. E aí, antes disso, eu vou fazendo uma explanação, o pessoal vai entrando, daí a gente parte depois para fazer algum movimento de constelação, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, como que a gente, a partir de quê que a gente analisaria? Porque assim, Anne tem alguma coisa fazendo barulho aí. Tipo um Será que é motor, comigo? parou, Não. voltou. Bom, oi, professor Júnior. Boa noite. Oi, Júnior. Será Então, que é contigo, G? Se calhar não, é contigo. não, Rosinha, aqui tá tudo desligado. A única coisa ligada aqui sou eu. Nossa, Tá tudo desligado. É, tudo. Até os meninos eu isto tranquei, é vão dessa. amarrar e amordacer. Pra eles ficarem calados. Então, nós vamos. Vou fazer uma. Oi, chegou o marido, Cleber Martins. Boa noite. Boa noite, professor Boa Júnior. noite, Júnior. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo pequenas colocações, né, para que vocês possam entender por que que a gente trouxe essa frase para analisar hoje e balizar o nosso bate-papo da nossa baladinha de sexta, né? Como a Anne falou, vejam só a frase: de nossos pais temos tudo, o que somos e o que nos falta. Isso é de uma profundidade. Boa noite, Ana, Vânia. Isso é de uma profundidade muito grande. Por quê? É da energia deles, dos nossos pais, que nós nos alimentamos, que nós seguimos para a vida. E nas constelações sistêmicas e familiares, nós temos. Oh, que linda! Gratidão, Vânia. E nas constelações sistêmicas e familiares, nós temos algumas frases que nós chamamos de frases de cura, né? Que elas nos levam, muitas vezes, a refletir. Por exemplo, né? Você agora vai tomar o seu pai, tomar a sua mãe. Às vezes, o partilhante está com você e, no primeiro momento, ele pensa, mas o que é tomar? Toma a vida do seu pai, toma a vida da sua mãe. Bert Hellinger fala o seguinte, que a vida trata você como você trata a sua mãe, né? Esse é um reflexo extremamente importante. E um pai leva o seu filho, na verdade, pelo caminho para a vida a partir do momento que você toma como pai. Quando nós falamos assim, é hora de tomar a vida do seu pai, é hora de tomar a vida da sua mãe. Por que tomar? Por que não ser um ato passivo de receber a vida? Porque a vida já está lá. Tudo que é de bom está lá. Está lá desde sempre, desde toda a sua linhagem ancestral. Os pais já lhe deram tudo o que podiam lhe dar. Já lhe deram a vida. E a forma com que você foi criado, se você estiver no momento de julgamento ou não, é a forma certa. E tenha certeza que eles são os pais certos para você nesta vida. Porque o único dever real, a única coisa que é necessário para você seguir forte na vida é a vida.
E isso seu pai já lhe deu, a sua mãe já lhe deu. E muitas vezes é necessário você sair do vitimismo. Nós temos a tendência, gente, de eu sou vítima de uma criação X e Y. Eu sou vítima de uma circunstância Y e Z. Não, você é vítima do próprio julgamento. Você é vítima do próprio vitimismo, da própria vaidade, da própria expectativa que você Da sua percepção, né? Exatamente. De que você deposita em alguém que já te deu absolutamente tudo que era possível, que é a vida e a forma com que tu fostes criados, né? Então, quando a gente fala assim, toma a vida, pai, hoje eu venho aqui tomar a vida de você, pelo preço total que te custou e que me custará. O que isso quer dizer? Você está reconhecendo esta paternidade, você está reconhecendo esta maternidade com gratidão, né? Você está honrando de onde você veio, a sua ancestralidade, você está aceitando de forma integral aqueles que lhe deram tudo o que você tem e te fizeram tudo daquilo que você é, né? Você acolhe, você agradece e você não julga. Então, a força quando um campo de constelação se abre, que você entende o que significa realmente dizer, pai, eu tomo a vida de você. Mãe, eu tomo a vida de você. Aí, onde entra a frase que Bert Hellinger fala, que deles nós recebemos tudo, inclusive o que nos falta. Né? Isso aí abre uma reflexão muito grande, porque o que nos falta foi tirado deles, tirado por eles, né? Ou foi algo que nós não fomos lá tomar? Por isso essa introdução. Se o tomar a vida do pai e da mãe é um ato ativo, eu não posso dizer que está faltando alguma coisa para mim. Eu tenho que olhar para dentro, né? Então, quando eu consigo estabelecer e desenvolver essa consciência, eu percebo que a vida segue um fluxo lindo, amoroso e sem julgamento, né? Então, é dentro dessa perspectiva do ir tomar a vida de você, meu pai, tomar a vida de você, minha mãe, que eu fiz essa breve introdução e entrego agora para a Anne fazer a reflexão à luz da quântica. Bom, quando a gente definiu, né, quando a Janine mandou a frase, ela manda algumas frases para a gente ver qual é a que ressoa mais. Eu percebo, né, fico percebendo o que me vem, né, do pouco que eu estudei. E a primeira coisa que me veio em mente quando ela me deu essa frase foi o diagrama pensamento-realidade. Né, tem uma estudiosa, uma terapeuta, Valéria Campos, que ela fala muito do diagrama, ela trabalha, né, com base nesse diagrama do pensamento-realidade. E ele mostra, né, um processo cíclico que nunca tem fim, que starta, né, com os nossos pensamentos, e aí vocês vão ver onde eu quero chegar. Do pensamento, eu gero uma emoção, essa emoção, dependendo do pensamento, ela gira em torno ou do medo ou do amor. O medo sempre de perder algo, né, medo de não ser aceito, sempre medo de. Essa emoção, ela vai gerar, a gente alimentando ela, cultivando ela todos os dias, né? Partindo do princípio que o pensamento, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Desses, 90% é repetitivo, né? E aí, como é repetitivo, então, todos os dias eu estou alimentando e cultivando aquilo ali, né? E dependendo desse pensamento, vai gerar uma determinada emoção. E essa emoção sedimenta um sentimento, a partir daí
a realidade vai se concretizando mais, aquilo que eu percebo vai se concretizando mais, e esse sentimento vai me fazer agir, né? Vai gerar um comportamento, uma ação minha, que vai gerar um resultado, tudo tem consequência, a gente viu aqui nas leis, e essas consequências, esse resultado, vai alimentar mais ainda o pensamento e o ciclo recomeça. Só que no meio desse diagrama, né, tem os paradigmas, as crenças, né, tudo que a gente aprendeu, e a realidade que a gente percebe, como o Janine falou. E aí me veio, né, esse diagrama, porque tudo começa, né, quando eu sou concebido. A partir do momento que a gente é concebido, todas as crenças, paradigmas, falas, né, verbalizações dos nossos pais, da nossa mãe, a gente já começa a perceber, né, com uma consciência ainda iniciante, vamos dizer assim, mas tudo, né, o feto percebe tudo, sente tudo, e independente de crenças aqui, né, é algo que eu acredito, e eu sei que as meninas também acreditam, né, entende, né, como verdade, entende como a nossa verdade. Até antes disso, né, a gente já vem sendo alimentado por essas duas consciências que nos gerou, que se predispôs a nos dar essa vida, né, a nos dar tudo, porque sem a vida a gente não existia. Então, quando vem a frase, né, de nossos pais, temos tudo, o que somos e o que nos falta, a minha reflexão cabe muito aí, né? Porque quando a gente vai estudar a física quântica, a gente primeiro entende, né, que tudo é energia, né? Porque os físicos quânticos dizem isso, né? Que tudo é energia. A partir do momento que a gente entende que tudo é energia, a gente começa a entender a força do observador a partir dos experimentos e começa a entender que tudo tem uma frequência, tudo vibra. Então, a gente chega no pensamento, né, chega no estudo da consciência do pensamento, e a gente, não tem como a gente não ser influenciado, né, por nossos pais, sejam eles quem forem. Né, e às vezes quatro pessoas aí, né, os pais biológicos e os pais que nos adotam, se for o caso. Eu não posso deixar, né, de conhecer e de pensar dos meus pais biológicos, se for o caso, né? Mas eu também tenho que considerar os pais que me adotaram e que me tomaram como filho do coração. Só que eu não posso esquecer, né, a minha história, eu não posso esquecer a minha origem, vamos dizer assim. Então, a partir daí, a gente começa a expandir a consciência, quando começa a estudar, entrar nessa seara, não tem volta, é um caminho sem volta. Começa a expandir a consciência e começa a entender que a realidade que eu percebo é aquilo que eu sou. Então, eu vejo o mundo a partir de quem eu sou. E essa vira a minha realidade. E quem eu sou é alimentado desde antes até de eu nascer, por duas consciências, né, complexas, com todas as suas, que vêm dos pais deles e que vêm de toda a nossa ancestralidade. Mas foi necessário, né? Estamos aqui por causa, nós somos produto, nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Né? O que eles passaram, o que eles viveram para que a gente chegasse aqui. Acho que Rosa quer falar alguma coisa. Até podemos acrescentar que somos, como diz o Bert Hellinger, um sucesso. O sucesso dele. Somos o êxito, né? O êxito. Então, aí Rosa perguntou, e aí, Anne, como a gente vê essa frase à luz da quântica? É muito de essência, é muito do início, é muito de... Aí quando a gente começa a ver a questão da consciência, né? A causação ascendente, começa a conhecer, né, a causação descendente, que a gente cresce e aprende, né? A causação descendente, ascendente, né? A partir de uma partícula, da menor partícula, vai se formando até chegar no ser humano, o ser humano que tem um cérebro e um cérebro que gera uma consciência. Só que quando a gente vai expandindo esse conhecimento e a gente começa a entrar no mundo quântico, no mundo subatômico, a gente entende que é algo bem mais amplo, bem maior, bem mais complexo, né?
é uma consciência que habita um corpo físico. E não o inverso, né? E não um corpo físico que começa a gerar uma consciência. É algo bem mais amplo, né? E que essa consciência e que essa percepção vem sendo alimentada por todas as pessoas que interagem com a gente. E as pessoas mais Uhum. importantes são os nossos pais. Seja uma interação positiva ou negativa, não importa, né? Como Janine disse, né, na introdução que ela fez, são os pais certos para mim, né? É a experiência que eu precisava. E aí eu tenho tudo e até o que me falta. E o que é que me falta? Eu preciso olhar, né? E aí entra a constelação. A grande contribuição das constelações. Eu preciso olhar para aquilo que eu tenho e para aquilo que me falta. Sem julgamentos, né? O que é que me faltou? Porque o que me falta depende de como eu vejo a realidade, de como eu enxerguei a realidade. A gente gera muitas expectativas, né, em relação às pessoas, principalmente em relação aos nossos pais. Como eles Sem deveriam dúvida. ter sido, como eles poderiam ter sido. E muitas vezes é a forma que eles sabem. É da forma que eles sabem. Não foi, não foi de propósito, né? Se a gente percebe que não foi amado, se a gente percebe que não foi visto, não foi isso que eles quiseram passar, né? Eu tenho certeza. Não, É, e e talvez nem foi isso que eles passaram. A nossa nem foi isso que eles percepção, passaram. Foi como a gente percebeu, né? E precisamente. não é por acaso, né? A gente viu aqui nas leis herméticas que não existe, o acaso não existe. E não foi por acaso que a gente percebeu desse jeito. É porque a partir dessa percepção a gente desenvolve algo. E aí Rosa começou a falar uma particularidade da vida dela, uma constelação que ela ainda quer fazer. Na semana passada ela fez um movimento relacionado com o pai dela, né? E ela precisava perceber dessa forma para chegar a essa altura da vida e olhar para essa questão. É algo que ela precisava, dentro da experiência de vida dela aqui, né, nesse planeta. Então, gira bem em torno, né, o olhar sistêmico, o olhar quântico, né, para essa frase, gira bem em torno dessa consciência, das consciências, né, da nossa expansão de consciência e o quanto a gente percebe aquilo que faltou, sem julgamentos, né? Aquilo que faltou não faltou porque eles foram deficientes, vamos dizer assim, porque eles faltaram, no sentido pejorativo da palavra. Faltou Negligente. porque era assim que negligentes. Faltou porque era assim que precisava ser. Tudo está Uhum. certo como está, né? E é algo que eu preciso, e veio porque eu preciso aprender algo. Então um lado da quântica que eu trago, né? Bem mais metafísico, bem mais filosófico, né? Bem menos ligado a algum experimento da mecânica quântica, embora a gente possa ligar alguns experimentos, como o emaranhamento, né? Como a dupla fenda, né? Como tudo que Uhum. a gente tantos experimentos e a maioria, em sua grande maioria, tentando comprovar, tentando refutar, né, os resultados que a física quântica, que a mecânica quântica vinha mostrando. E até a tentativa de refutar isso, a tentativa de negar isso, não é por acaso, né? Porque se não fosse por perguntas, não tinha crescido tanto assim o estudo da mecânica quântica, da física quântica. Se fosse só aceito, é assim que é. Não tinha desenvolvido tanto, não tinha entendido tanto, né? A gente não tinha percebido o quanto até a intenção do observador mexe com a realidade. Então é algo bem mais profundo, como Janine diz, realmente é uma frase que, que traz junto com ela a importância da nossa maturidade, né? Maturidade emocional, maturidade espiritual. Eu preciso ver tudo aquilo que a gente é e aquilo que nos falta sem julgamento, né? Porque o que nos faltou na nossa percepção é porque traz junto consigo, né, uma lição que eu preciso aprender, algo que eu preciso descobrir, algo que eu preciso trabalhar, algo que eu preciso olhar, né? E aí a gente segue um constelador chamado Jardel,
ele todo mês ele faz uma maratona de constelações e hoje teve uma constelação de manhã, né, com uma partilhante e era a falta, o relacionamento, vou falar assim porque foi público, né, para quem assistiu. Então era um problema de relacionamento com o pai. Há 7 anos ela não conseguia falar com o pai. Né? E foi de manhã. À tarde, ela manda um print da conversa com o pai, maravilhosamente fluido, né? Ela dizendo, o pai dizendo que sente falta dela. Parecia que eles se falavam todos os dias. Ela muito emocionada, porque foi como se tivesse tirado algo que estava travando, né? Aquilo ali. Uma conversa Ou muito seja, leve. ou seja, a constelação reverberou no pai. Sim, E mas muito rápido, é né? quando, em relação a isso, a quântica especificamente, Anne, quando você fala assim, o olhar do observador influencia no resultado, de acordo com o experimento da dupla fenda, né? E aí vem toda a questão, o imbróglio com as constelações, né? Aquela pessoa que vai buscar a cura, o caminho, a luz, enfim, e entender, se cuidar através de uma constelação, ela necessariamente, eu entendo que ela precisa estar completamente despida de orgulho, né? Uhum. Porque se você lança um olhar julgador, você não vai, o campo não vai reverberar da forma. E vai influenciar o resultado, né? Se essa moça não estivesse completamente despida de qualquer julgamento e intenção, ela não teria tido essa conversa com o pai tão leve e fluida, né? Exato. Então, o poder de uma frase, o poder de um pensamento, ela não está apenas na axiologia, né? Dizem que eu preciso... Está provado, é energia, tem força, tudo é energia, né? Então, é preciso que haja, porque a gente vê casos assim, você quer resolver uma questão com o seu pai ou com a sua mãe ou com ambos, mas que você já entra apontando o dedo e julgando. Eles me deram para adoção, eles me deixaram com a minha avó, eles me deixaram na situação de escassez na minha infância, eu não tive atenção. Muitas constelações comigo já aconteceram assim. Muitos partilhantes, e pasmem, eu tive já experiências de pessoas que entraram duras, rígidas, e constelação começou num dia e terminou no outro, sabe? E mesmo assim, eu como consteladora não senti que houve uma liberação total, porque o ego do partilhante não deixou. Claro. E a questão é ego e orgulho mesmo, porque é mais fácil, né, eu culpar. A autorresponsabilidade é O difícil, é outro dura. do que responsabilizar-se. Sim, sim. A gente assumir a nossa autorresponsabilidade parece pesado, mas é libertador. Quando a gente tem a coragem de fazer isso, a gente sente que não é tanto peso, é libertador. Porque eu paro de julgar. Né? Eu deixo as pessoas serem como elas são e eu sinto paz. A partir do momento que eu... Até mesmo quando, só uma coisa, até mesmo quando, mesmo na constelação, mesmo que a pessoa não consiga sair dali, sei lá, com a visão que imaginaria que ia sair, não é? Pronto. Se permitir sentir o campo e se permitir perceber que através de falas sistémicas, onde nós nas falas colocamos muito a autorresponsabilização, não é? Responsabilizamos a pessoa pelas ações que tem, como tomar a vida, como você já tem tudo o que os seus pais já lhe deram tudo o que tinha que dar, que é dar a vida, já deu tudo, não é? Por exemplo, essa é outra frase que tu trouxeste hoje, G, mas só essa dá que pensar, não é? Como é que eu posso agradecer aos meus pais e dizer-lhes que
gratidão por tudo, porque vocês já me deram tudo. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Entendes? Porque o sistema também não nos ensina que os pais já deram tudo. O sistema ensina-nos que os pais estão-nos sempre a dar. Correto? Pronto. Então aí há um choque logo, automaticamente. Que para você ser constelado, você tem que ter um mínimo de expansão da consciência. Isso tem que ser uma dor que está te incomodando e essa vontade de ver parta de você. Não adianta as pessoas... Mas mesmo que parta imagina, imagina que eu nem sequer sei o que é uma constelação. E eu vou porque me disseram, olha, vai, tens esta situação para resolver, e a G fez-me uma constelação, eu gostei muito e vai lá. Não é? Nem que a pessoa não saia dali com o assunto tratado, mas o facto de tu confrontares com uma realidade diferente daquilo que ela está habituada a ver, já mexeu. Eu não acredito que não mexa. Rosa, mas eu acredito que tem que haver o mínimo de abertura. Porque você assistir a uma constelação, se você se desloca para ir assistir a uma constelação de uma terceira pessoa, de alguma forma você já está aberta a receber. Agora, se você vai porque alguém falou assim, eu acho que é importante você tá bom, eu vou te dar um crédito aí, vou fazer esse negócio. Olha que coisa séria quando a gente fala de uma frase como essa, que você já recebeu tudo, inclusive o que te falta. Você precisa ter uma abertura, uma expansão de consciência. Eu compreendo o que é que tu estás a dizer. Então, mas eu já tenho. Num lugar menor, se colocar num lugar de pequeno, né? Que realmente eu digo assim, posso dizer como colega, amiga e dentro das constelações a gente já tem um caminho juntas, não é? Posso dizer que depois destes anos todos como terapeuta, a pessoa em cada consulta que vai, ela vai receber aquilo que ela precisa de receber. Acredita? Sim, e mas Rosa, todas as consultas que ela fizer, todas vão mexer um bocadinho, todas. Mas todas, isso entende? Não é o que foi colocado aqui, né, Rosa? Porque a gente colocou... Sim, eu sei. Foi muito além disso. É quando você faz uma constelação para ver uma determinada dor específica que você está sentindo. Nós somos terapeutizados por tabela ao assistirmos, sim, uma constelação. Mas quando a gente precisa de olhar uma coisa nossa muito profunda, a gente precisa ter um mínimo de abertura. Vendo toda essa base, né, de energia, de onda, de frequência, não tem como não reverberar. Vai reverberar sim, vai incomodar muito se você não fizer a sua parte, né? A expansão da consciência requer muito de você. É igual a palavra desenvolvimento, né? Eu falo isso muito para os meus alunos. Para eu desenvolver mais a minha consciência, né? Para eu desenvolver mais a minha inteligência espiritual e emocional até, eu preciso me envolver. E a palavra desenvolvimento, se eu fosse separar em porcentagem, 80% é o envolvimento e 20% é o 10%. Então, o terapeuta fica responsável por 20%. Ele dá 100% dele para aqueles 20%. Se não tiver envolvimento, vai ficar muito lento. Não vai ficar igual. É impossível, porque ele recebeu. Vai reverberar. Então, assim, experimentalmente falando, não tem como ficar igual. O fato de ter vindo, né? Já é uma pequena, já é aquela gotinha que cai numa bacia de água e reverbera muito, né? Então, as suas escolhas, as suas atitudes é que vai ditar o tempo de uma percepção de uma nova realidade, de uma consciência mais alta, né? Dentro de uma vibração mais alta, vamos dizer assim. E aí,
vejam a importância disso, né? Ela recebeu uma constelação, ela pediu que queria constelar um relacionamento com o pai, hoje de manhã, acho que foi a primeira, 9 horas da manhã. A constelação foi feita, as falas sistêmicas foram feitas, né? A partir do momento que eu falo, que eu me permito falar, às vezes não consigo, às vezes eu não consigo e eu tenho que me respeitar. Mas a partir do momento que ela se permitiu falar, foi destravando muita coisa. E aí ela mandou o print da mensagem, né, com o pai dela, às 12h54. Então, à tarde, né? Ela fez de manhã, à tarde ela só diz assim, oi, pai. Só. 7 anos depois, Meu Deus. né? Aí ele responde, oi, filha, como você está? Eu tô lendo a mensagem dela. Aí ela responde, eu estou bem, e você? Aí ele, vivo, e começa a rir. Aí ela faz, que bom, isso é muita coisa hoje em dia. Eu sinto sua falta. Aí ele diz, com certeza é, né? Estar vivo é muita coisa hoje em dia. Eu também, filha, e bota os coraçãozinhos. Aí ela diz, hoje consigo ver as coisas diferentes, né? E ele diz, eu acredito. O que fez esse homem? O que fez ela mudar, eu digo, foi a constelação, foi tudo que ela viveu de manhã. Mas Uau. ele estava lá no canto deles, né? Será que ele estava à espera? Aí ele, veja a abertura. Aí ele faz, acredito a ela. Quando sentir, acho que é vontade de falar qualquer coisa, comigo, me procura. Eu estou aqui. Aí ele, eu tentei, mas o número da sua última ligação não dava. E como deu agora? Aí veja que parece que estava muito travado e destravou. A única coisa que ela falou foi, oi, pai. Mas ela não falou só isso, Anne. Com o coração aberto, sem Claro, julgamentos, lá né? está. O que é que está por Lá trás está. desse oi, pai, né? Esse oi, E aí pai, ela estava muito emocionada, né? Muito emocionada, porque bastou isso. Bastou ela botar esse print dessa pequena conversa, que 7 anos de distanciamento, né, entre um pai e uma filha, se desfez. Anne, esse oi, pai, estava carregado de eu sinto muito, porque eu te julguei, eu te aceito, eu te recebo, eu tomo a vida de você. Esse oi, pai, foi só a materialização de um conjunto de sentimentos que foi criado, e um conjunto de sentimentos despidos de julgamento Exato. e de vaidade. E cheio Exato. de humildade. Oi, pai, hoje eu lhe conheço. Eu sou pequena aqui. Então, né? assim, é o que a gente está falando. Filha, né? É o que a gente está falando desde o início, né? Quem sou eu para julgar todas as escolhas que você fez? Precisamente. A única coisa que eu quero é ser grata pela vida que você me deu. Ele não desistiu dela, nem ele, nem a mãe, né? Independente do que aconteceu, independente do que fizeram, não cabe a mim julgar o que fizeram, o que aconteceu, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, da quântica, a gente falou aqui dos princípios do mentalismo e a Janine ressalta, né? O olhar do observador, né? A atenção do observador. Quando o observador mede, né? Na física, o ato de medir já é a observação em si, né? Os físicos, eles querem medir tempo e movimento. Mas começaram a tentar entender isso aí. E aí não tem, quando você escuta uma palestra do Amit Goswami, né? Tem uma palestra no programa Roda Viva dele, acho que 2001, se eu não me engano. Vários jornalistas, escritora, teólogo, sociólogo, tudo que você puder imaginar em torno e ele no meio. Com a humildade de sempre, né? E a grande... Não tem pergunta sem resposta, porque está tudo embasado naquilo que ele vivenciou durante anos como físico. Ele viveu anos como físico plástico, né? E ele responde com a maior humildade do mundo, sem querer doutrinar ninguém, sem querer convencer ninguém. É simplesmente a verdade dele. Se você quiser aceitar, se faz sentido para você, ótimo. Se não faz, ótimo também. E aí o observador, acho que queriam, não sei se queriam que ele dissesse o nome Deus, né? O observador, para colapsar, tem uma pergunta de uma das pessoas que diz assim:
você fala do observador, da importância do observador para que a realidade passe a existir. E no cosmos, né? Não tem ser humano no cosmos. Quem é que observa, não é? Pois. Quem é que observa? Quem observa é a onda primordial, a única. Só existiu uma onda. Quem colapsou tudo isso para existir foi um único observador, um único mental, né? O mentalismo. Nós somos centelhas. A lei da correspondência diz, nós somos centelhas. Então, a partir do momento que eu olho para uma questão dessa, como a Jéssica olhou hoje de manhã, né? De uma forma diferente, eu ressignifico tudo que eu olhei sem julgamento. É óbvio que eu modifico minha realidade. A prova está aí. Né? A gente não gosta de tangibilidade, que materialize tudo. A prova está aí. Um oi pai carregado de energia. E energia sem julgamento. Né? Então, assim, não tem nem... Não tem, com todas aquelas palavras. Então, ela entendeu quando o constelador falou, né? Sim, basta dizer sim. Sim. É só a palavra sim, eu aceito. E aí, sim, eu vejo, né? Como a gente falou da frase anterior, eu vejo você. Eu vejo você com tudo que você é, sem julgamentos. Então, assim, eu trago esse olhar, né? Esse olhar de uma consciência sistêmica, de uma... E no cosmos, quem é que observa? Eu não preciso responder. Mas ele respondeu com humildade, com maestria, sem puxar para nenhum tipo de religião. Né? E aí, outra pergunta veio logo em seguida de outra pessoa. Você não acha que tudo que você prega, né, vem carregado da sua religião, do hinduísmo e de tudo que você viveu, porque ele é um indiano, né? Ele fez, provavelmente sim, mas eu fui físico, materialista, durante mais de 50 anos da minha vida. Claro. Então, tudo que eu vim em busca, todo o materialismo que eu vim comprovando ao longo da minha vida, influenciou muito mais do que a religião que eu não queria ver. Eu queria o materialismo, a religião não é, né? E aí, bastou ele dizer isso. Ele fez sim, mas e os 50 e poucos anos que eu fui físico, materialista? Né? Imagine a desconstrução que este homem não fez, né, para poder chegar no nível em que ele se encontra hoje. Exato. Né? Porque 50 anos de puro materialismo e respostas exatas, e hoje... Aí ele disse, eu vou dizer que nada na minha vida respaldou para eu olhar para a física quântica, nada na minha vida contribuiu. Lógico que contribuiu, eu estava vivendo uma crise. E era uma crise que me fazia olhar de forma diferente para mim. Isso é lógico que ajudou, né? Se tivesse tudo muito bem, eu continuaria na minha zona de conforto. Então, o olhar da física quântica para essa frase, aliás, Ana, é isso. São as crises que nos fazem olhar para a vida de outra perspectiva, não é? As crises... Exato. As crises, ainda bem que elas existem, porque senão nós ficávamos sempre iguais. Exato. Eu lembro de uma palestra do Amit Goswami que ele falou quando era criança, naqueles festivais hindus que duravam 3, 5 dias. A mãe dele obrigava a jejuar, a se vestir de tal forma, a pintar o rosto, daquela coisa toda, para Ganesha, porque Ganesha traria riqueza para aquela família. E ele disse que uma grande frustração da vida dele foi que ele fez aquilo durante toda a sua infância e ele não ficou rico, né? E aí ele coloca isso em xeque, ele coloca isso e faz... Ué, eu precisava de respostas, né? Porque eu não as tinha, apenas era colocado para mim que se eu reverenciasse determinados ícones religiosos, eu seria rico, eu seria minha família, mas a minha família passou a vida inteira na escassez, né? E foi a partir daí que ele começou a buscar a física tradicional. E aí passou por todo esse processo que a Ana acabou de falar para poder se tornar um pensador quântico, né? Exato. Então, assim, de nossos pais temos tudo o que somos e o que nos falta.
no olhar da física quântica, é toda essa profundidade que está carregando a frase "Oi, pai", de Jéssica hoje de manhã, né? Então, assim, "Oi, pai", carregado de tanta coisa que ela ressignificou, de tanto peso que ela tirou, né? E na semana passada, o movimento que foi feito aqui, né, eu não lembro o nome dela, acho que era uma amiga da Mara, né? Veja como ela ficou mais Luciane, leve. foi com a Luciane. Luciane, né? Com Luciane. Então, Uhum. eu posso falar, né? Porque todo mundo que pode ver, né? Tá lá, ela deixou, né? E ainda está Então, assim, gravado. veja como ela ficou leve, né? Como Luciane ficou Uhum. leve. Era um fardo muito pesado carregar a decisão de como o pai deveria viver. A partir do momento que ela disse, viva do jeito que o senhor se sente bem, mesmo que para mim seja desconfortável. Era desconfortável para ele não, Sim. né? Então, assim, independente. Então, eu acho que cabe uma reflexão para a gente. Como a Janine falou, a gente vai falar muito pouco. Não tem como, se fosse falar de todos os experimentos da mecânica quântica que embasam essa frase, a gente tem que começar desde o começo, Eu estou né? começando a concluir ao longo dessas nossas lives que todos os experimentos da mecânica quântica estão diretamente ligados às constelações, aos Porque movimentos. cada vez mais eu entendo as constelações como um fenômeno, assim como todos os resultados, né? Sim. Até que levou o nome de fantasmagórico, né? Isso é um fenômeno fantasmagórico da física. Mas, assim, é um fenômeno que tangibiliza, materializa algo que eu não posso medir agora, né? Sim. E que eu saio com uma frequência maior, sem dúvida, né? Sim, Porque sim, sim. a força que Sem essa dúvida menina teve nenhuma. para mandar uma mensagem oi pai, não precisa. Eu não preciso dizer mais nada, né? E aí, 7 anos ela não conseguiu fazer isso. Então, é uma frequência. Você começa a ter um nível de consciência alto, né? Que o Hawkins, né? Tanto, tanto nos deixou, né? O que ele tanto nos deixou. Então, eu estou percebendo a minha realidade no nível de consciência baseado no medo, ok, é essa realidade que eu vou perceber, é essa realidade que eu vou viver. Agora, se eu aumento para perceber a minha consciência, né, quando você vê o nome de tudo que ele deixou para a gente, né, no nível de consciência. Onde está o meu nível de consciência em relação a essa questão? Toda essa pesquisa, né? Porque na Toda essa realidade pesquisa. uma tese, né? Uma tese Isso. escrita que virou o livro dele e que ele consegue categorizar, mensurar, não estatisticamente, mas a partir das emoções, Isso. né? Aquele nível energético em que nós estamos calibrando. E da cinesiologia, né, Isso. Janine? É Ele a era da partir área da saúde. um pêndulo e a escala Hawkins do nível de consciência. Isso aqui é o Ó, fruto de 30 anos de pesquisa. escala, escala Hawkins. Hawkins do nível de consciência. Qual é o seu nível de consciência? Sim. Claro. Né? Como está o seu nível de consciência E na naquele momento? maior Então, parte às do tempo, vezes, não é? Na então, maior às parte vezes, do tempo quando na se maior parte do lembra. tempo. Então, às vezes, quando eu estou num nível de consciência muito baixo, é melhor eu ficar quieto, eu silenciar, eu não tomar decisões, eu não falar, eu não dar minha opinião, porque eu Meditar. estou percebendo muito baixo. Silenciar e meditar. Só para E aí, ilustrar, nesse silêncio eu consigo aumentar o meu nível de consciência e perceber algo que eu não estava vendo naquele momento. o nosso nível, o nível de consciência, o nível energético dessa live neste momento está na paz. Tá? Oh, Uma vibração altíssima. como nós estamos na paz. Porque A nós estamos live, muito pacíficas com o que estamos a dizer. a Sem live dúvida está Com na nenhuma. certeza. paz. A intenção daqueles que estão assistindo essa live está calibrando na razão. Aqui. É um 400 na escala Hawkins. Também é altíssimo, Que né? coisa boa, porque está considerando, né? Passa pelo crivo da razão.
cada uma de nós três estamos calibrando no nível, Exato. todos eles no nível acima da neutralidade. Então, a energia egrégora que está sendo formada aqui nesse momento é brutal, né, Rosa? É brutal. Então, esse assunto é um assunto assim, extremamente profundo, né, que a gente traz e que, sim, esse bate-papo que a gente tem aqui na sexta-feira é extremamente positivo para isso, para a gente expandir a consciência. Né? É um processo lento, a gente vem, bate um papo, faz um movimento de constelação, calibra uma, duas, três pessoas e assim eu estou contribuindo e estou recebendo. Né? Sem dúvida. Então a gente Sem já dúvida. podia começar, né? Calibrar alguém, fazer algum movimento. Então, de Não vocês. sei. Não, Rosita, pode ficar, a gente pode ficar com. Até Ah, é? quatro. Ok. Ok. Então vá. Então, Quem quem entrar, está nós podemos ajudar. assistindo, alguém quer receber uma calibração à luz da escala Hawkins do nível de consciência, ou um movimento de constelação, ou os dois? Diz aí, eu quero, só escreve, eu quero, que a gente vai fazer com vocês agora ao vivo. Lembrando que não é uma constelação, é um movimento de constelação. A gente pega um assunto, Um olhar. faz um pequeno movimento, vai liberar, sim, vai haver uma liberação, sim. Professora Juliana Célia. Oi, Juliana, vou te chamar, tá bom? Então, vamos ver aqui, Juliana. Que bom, Juliana, te ver aqui. Eu não tô achando Juliana Célia. É profa. Ah, ela está a dizer que está assistindo do Uber. Ah, tá. Então, mais alguém? O que eu posso fazer, Juliana, é te calibrar. Se você permitir, eu Ela faço diz, sempre calibração. busco participar. Se calhar não é má ideia. Se ela achar bem. Pergunta se ela aceita a calibração. Juliana, então vou fazer sua calibração, tá? Ótimo, ela diz que sim. Ótimo. Pêndulo. Qual a calibração à luz da escala Hawkins do nível de consciência, Juliana Célia? Está calibrando na maior parte do tempo. Juliana, você na maior parte do tempo está calibrando aqui, ó, na coragem, tá? Ou seja, você está calibrando na vontade. Você tem energia, você tem um pouco de energia para executar os seus planos, tá? E você, claro, ainda há muito julgamento nesse nível aí, ainda há muito autossabotagem, mas já é um nível que já lhe diferencia do orgulho, que é o que vem logo abaixo, né? Então você tem e sabe o que você quer e você tem a energia para execução, tá? E aí eu não sei exatamente o que é que está acontecendo, que se passa por aí, como diz Mário Cosiner, né? Que está passando por aí, mas eu te adianto que você está calibrando na coragem, na maior parte do tempo. Isso não é uma calibração futura, não quer dizer que amanhã você vai estar calibrando na coragem. Amanhã você pode receber um boot de energia fruto até de uma meditação, de alguma terapêutica, de alguma coisa, e você... De pensamentos elevados, né? Pensamentos elevados, saturar seu inconsciente de bons pensamentos, e aí você recebe um boot de energia, né, para execução, para ir para a vida mesmo. Mas aí depende de você. Sua calibração não é baixa, tá? E você... Ah, tá, entendeu.
E você pode ir em frente. Oi, Renê. Mais alguém? Juliana, a gente pode, num momento mais oportuno, você conta para a gente alguma questão que você queira olhar no campo e a gente aí pode fazer um movimento de constelação com você, tá bom? Para destravar essa energia, para ver o que é que está acontecendo. Mas, por enquanto, em frente, na coragem. Mais alguém, gente? Vocês querem ser calibradas? Vocês querem receber um movimento de constelação? Ou tá todo mundo muito bem resolvido, feliz da vida? Pode, Giovana Barros. Claro, meu amor. Eu vou lhe calibrar agora. Pedro, qual calibração a luz da escala Hawkins do nível de consciência? Giovana Barros calibra na maior parte do tempo. Eu quero constelar, ela está dizendo. E aí manter uma calibração, um nível de consciência alto, baixar ou elevar, mas ainda depende do que a gente pensa, depende do que a gente escuta, depende do que a gente cultiva. Por isso que a gente tem que começar a selecionar e escolher muito bem aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente pensa. Giovana, Como é que está, Giovana? Então, veja se faz sentido para você. Na maior parte do tempo, sua calibração geral deu na tristeza, né? E aí eu lhe pergunto, o que é que está acontecendo na sua vida, ou que existe já enraizado, que faz com que você se sinta com essa falta de energia, né? Eu não sei, faz sentido para você essa calibração? O que vier será bem-vindo. Então, você quer fazer um você quer fazer um movimento de constelação? O que vier será bem-vindo, que engraçado. Consteladora também, uma frase. Sim. A Giovana. Giovana. Olha. A filha Giovana Barros. Ah, ok. Pois é, meu amor. Veja só como são as coisas, né? Mas Essa tive que deixar de situação. ter focos para. Essa situação sua, ela ainda aí embaixo. Essa situação sua certamente é o que está trazendo essa calibração para você, né? Que você, em acessar essa memória, essa situação, você desperta um sentimento de tristeza, de pouca energia para seguir, né? É um sentimento constante. Né? E aí eu pergunto, você quer um movimento de constelação sobre isso? Não, Giovana tá rindo. Ela ainda não respondeu, Gi. Ainda tem na informação anterior. Hoje foi realmente muito Hoje foi difícil. realmente difícil, diz ela. Quer olhar para isso, Giovana, hoje? Aqui, agora? Oh, meu Deus, mas me sinto melhor de falar com Então você. vamos. Quero. Chama ela, Janine. Bora lá. Vou chamar você, Giovana. Vamos buscar os soldadinhos. Vamos arrumar aqui. Eu acho que... Deixa eu tentar arrumar aqui, gente, para ver se fica visível o campo. Eu preciso levantar isso. Será? A gente pode fazer... Eu não estou conseguindo
colocar o campo aqui visível. Nós podemos fazer assim, com Então, nós os vamos fazer representantes, com sim. representantes, tá bom? É só você aceitar, Giovana. Eu já mandei o convite para você. Também podes fazer Ela não com está conseguindo. Giovana, então você pede para entrar que eu te aceito. visualização criativa também, se vês coisas. Você vai aqui na câmera onde tem o maisinho, tá? Aceito. Mandei novamente. Você tá onde? Não, acho que não Será que precisa. tem que ir para... Ah, será que... Não, ela está no celular, é só para estar no Não, celular. ela tá no computador. Ah, está. Ah, então não. Não dá. Então vamos ver se ela pedindo a gente consegue. Ou vai Se, pro se, celular, ou vai Giovana. para o celular, pois. É porque senão não dá, não é direto, percebes? Ah, Já me entendi. aconteceu isso a mim uma vez. Hoje é bom que nós estamos em 13, a gente pode fazer com representando, né? E vai ser muito rico essa experiência. Então tá, nós aguardamos, Giovana. Enquanto a Giovana tá indo para o celular para a gente fazer o movimento dela, mais alguém quer uma calibração? Ah, ela tá indo lá. G, Renê, eu vou buscar um suporte tá bom. e eu já venho, tá bem? Eu vou sair e depois volto a entrar outra vez, tá bem? Ok. Eu vou fazer a calibração da Renê agora. Pêndulo. Qual calibração à luz da escala Hawkes do nível de consciência Renê calibra na maior parte do tempo? Gente, eu gostaria de poder colocar para vocês verem, mas eu tô com o Melhor não equipamento. mexer, né? Aí é melhor não mexer, que ele tá apoiado num baralhinho aqui. Vamos lá, dona Renê. A sua calibração na maior parte do tempo deu no orgulho. O orgulho tá aqui, ó. Após a raiva, antes da coragem. É mais ou menos assim. Eu tô sempre certa, eu tenho razão, vocês estão me julgando, eu não estou julgando ninguém. Eu não sei se faz sentido para você, se isso é na maior parte do tempo ou é em relação a uma situação específica que está cometendo você nesse momento. E tá Faz povoando seus pensamentos, né? isso, que está povoando seus pensamentos. É mais ou menos assim, você encontra a sua verdade e à medida que você encontra a sua verdade, porque existem 3 verdades, né? A verdade, a sua verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Quando você encontra a sua verdade, você se fecha, é como se você tivesse... Deixa eu admitir a Rosa aqui. A Giovana entrou. Aí, Giovana! Ah, agora sim. Olha como ela é linda. Sorridente. Oi, Rosa. Oi. Então, Ah, Giovana, vamos fazer um breve movimento para você aqui. Nossa, essa tela que eu estou vendo aqui na minha frente, 4 consteladoras, viu? É muito poder.
Então, gente, vamos lá. Vamos pedir para a Giovana. Me fala primeiro o que é que você quer olhar especificamente. O que é a separação? É como você está? É Não, angústia? isso já foi resolvido. É porque foi uma decisão difícil mudar, mudar tudo, largar uma coisa que não estava me fazendo bem, que eu entendo que a responsabilidade foi minha de cocriar, de atrair isso para mim. É como se eu tivesse no outono cósmico, no inverno cósmico, ali, e ganhando energia. Eu tô passando assim. Hoje foi difícil, eu chorei bastante. Eu queria ver o que estava acontecendo, por que ainda está travado, fechado, não sei o que é, por exemplo. Mas você fala, tá travado o quê? A sua decisão da Não, separação? não, isso aí está tudo resolvido. É a prosperidade Ah, prosperidade. e a vida amorosa também, porque eu me fechei. Fecha seus olhos, Giovana, e sente o que é que vem no seu coração com mais força. É um relacionamento ou é a sua prosperidade? Minha prosperidade. Respira. Mentalmente você fala: eu permito Permito que os caminhos para a minha prosperidade caminhos para a minha prosperidade possam ser abertos possam ser abertos e vistos e vistos agora. agora. Respira fundo. Manda o oxigênio para dentro do seu corpo. Respira essa permissão. Quando você se sentir confortável, você volta para aqui e agora, tá? Escolhe Anne ou Rosa para representar você. A outra representará a sua prosperidade. A Rosa pode me representar? Pode? Por favor, Rosa, entra no campo da Giovana, veja o que você sente. Anne, se conecta com a prosperidade da Giovana. Veja o que vem, veja o que você sente, o que é que está se passando. Tá? Como você está, Rosa? Muito confusa. É como se eu quisesse pensar e não vem nada. Não, não olho para lado nenhum, sabes? É como se estivesse sem foco. Faz sentido, Giovana? Faz. Mas assim, você tem pensado em fazer alguma coisa, ou você tem pensado em fazer muitas coisas, ou você está sem força para fazer nada? Está tão confusa que. Confusa, tentando fazer muita coisa e sem forças. Anne, Parada mesmo. Sinto-me parada. É a parada. sensação que eu tenho. Bloqueada. É como se eu nem sequer sei para onde é que quero caminhar. Anne, você como se sente? Inicialmente, uma neutralidade tremenda, assim, como se fosse um nada, nem muito nem pouco, neutro. Só que lá no fundo, o coração pulsa. É como se estivesse quieto, muito quieto, mas vivo ainda. A sensação é essa.
Agora com a Ana a falar, o que me veio é que falta-me alguma coisa, mas eu não sei o que é. Giovana, como é ou como foi a sua relação com seu pai? Como assim? Normal, carinho. Normal. É, mas assim, distante, assim, mas não teve nada de ruim, não, assim, foi muito carinho em que ele deu conta. Sim. É como a sua prosperidade acabou de falar. Tô parada. Tá vivo. É, Sente? Você sente isso? Como você sente, Rosa? Uma tristeza grande. É como se eu quisesse mascarar alguma coisa só para não doer. Faz sentido, Giovana? faz. E agora sinto, neste momento, sinto uma seriedade muito grande. É como se eu não conseguisse rir, é como se eu não conseguisse sentir alegria. Não, completamente inerte. Uma inércia muito grande. Ok. Anne, você pode sair do papel da prosperidade da Giovana e entrar no campo do pai da Giovana? É possível isso? Se você sentir alguma coisa diferente, você, por favor, fala. Na hora, minha cabeça foi como se fosse um suor frio, esquentou. E é um pouco pesado o braço esquerdo, principalmente atrás do ombro. E você, Rosa, Eu quando estou com um vai ver, enjoo muito grande, um enjoo muito grande, muito grande. Tenho assim uma vontade até de vomitar, não sei, aqui qualquer coisa. Mas um enjoo, uma coisa está aqui. Como se o estômago subisse. faz sentido, Giovana? Rosa, olha para a Anne Sim. e fala assim: Oi, pai, Oi, pai. eu vejo você. Eu vejo você, pai. Também vejo a sua dor. Também vejo a sua dor. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Desculpe. Eu sinto muitíssimo Eu sinto muitíssimo por não mantermos por não mantermos uma relação uma leve. relação leve. É como se eu carregasse alguma coisa. Sinto-me tão séria que até estou a olhar para mim e parece que nem me estou a reconhecer. A minha Fala, imagem, o meu semblante está carregado. fala para ele assim: tenho carregado um peso Tenho carregado um peso que não me pertence. que não me pertence. Eu sou apenas a sua filha. Eu sou apenas a sua filha, pai. Você é meu pai. Você é meu pai. Eu venho aqui hoje Eu venho aqui hoje lhe devolver de devolver tudo isso que me pesa. tudo isso que me pesa. São anos
São anos carregando o que não é meu. carregando o que não é meu. Peço, meu Pai, Peço, meu Pai, que receba que receba tudo isso tudo isso e que me abençoe. e que me abençoe. Por favor, meu Pai, Por favor, meu Pai, por favor. por favor. Faz sentido, Giovana, a Rosa falar isso? Como você está se sentindo agora, Rosa? É como se eu nem quisesse devolver. Eu até tenho medo de devolver algo que trouxe comigo. E eu sinto que não é meu. Mas eu não tenho abertura para isso. Eu não sei se faz sentido, mas é isto que eu estou a sentir. Faz sentido, Giovana? Como você fica, Anne, ouvindo Rosa falar isso? É algo bem distante, como se eu estivesse muito distante, olhando para uma coisa muito distante, muito antiga, e para eu conseguir escutar ela, eu tenho que prender até a respiração. Em diversos momentos eu me vi prendendo a respiração para escutar, prestar atenção. É como se fosse algo muito do passado, muito distante, distante, que me fez passar pela vida vendo tudo muito distante. A palavra que me vem é essa. Você E, sente. Pode falar, Rosa. e eu olhar para a Annie, vejo que ela está tão séria quanto eu. Há um semblante que carrega aqui alguma coisa muito para trás. Ou algum segredo, ou algo. É como se eu herdasse alguma coisa que acho que o meu pai nem sabe que eu sei. É essa sensação que eu tenho. Anne, vê se você consegue falar para a Rosa assim, minha pequena filha. Minha pequena filha. Existe muita história, Existe muita história, muitos segredos. muitos segredos. Também existe muita dor, Também existe muita dor. mas isso não é nada seu. Mas isso não é nada seu. Isso é comigo, Isso é comigo, para trás, para trás. de você e para você, De você e para você, apenas a vida, apenas a vida. a força, A força, a direção. a direção. Que aconteceu comigo, Que aconteceu comigo, com os meus antepassados, com os meus antepassados, fica conosco. fica conosco. Ficou um pouco mais leve. O enjoo não parou completamente, mas aliviou. E, e já me sinto mais viva. É como se de repente começasse a conectar, não é? Como se de repente começasse. Houve uma ficha, entendes? Entrou um pouco de energia. Anne, Ô, fala Janine, para é como se eu vi algo que me deixou paralisado na, naquela cena. Não, naquele momento. Não sei nem se é meu. Mas para fazer. eu escutar todo o resto do mundo, eu preciso prender a respiração, porque até ela faz barulho. Rosa, fala para Anne assim, meu querido pai, Meu querido pai, eu sinto muito. eu sinto muito, Eu sinto tanto eu sinto tanto a dor que você sente e carrega a dor que você sente e carrega em razão do seu destino. em razão do seu destino. Você vivenciou cenas
Você vivenciou cenas e histórias e histórias que te machucaram e te machucam até hoje. que te machucaram e te machucam até hoje. Mas tudo isso faz parte. Mas tudo isto faz parte, já está a aliviar. Já estou mais leve. Eu consigo, meu Pai, Eu consigo, meu Pai, dar um bom lugar dar um bom lugar aos meus avós. aos meus avós. Tenho muito respeito Tenho muito respeito pelo seu destino. pelo seu destino. Eles terão sempre um lugar no meu coração. Eles terão sempre um lugar no meu coração. Mas eu venho hoje Mas eu venho hoje me liberar desse peso. me livrar desse preso. Me liberar de tudo isso que me trava. Me liberar de tudo isso que me trava. E peço sua bênção, meu Pai, E peço a sua bênção, meu Pai, para fazer diferente nessa vida. para fazer diferente nesta vida. Para que eu possa me sentir leve, Para que eu possa me sentir leve, com direção, com direção, e escrever a minha história. e escrever a minha história. Do Senhor, Do Senhor, eu tomo a sua força. eu tomo a sua força. E Não percebi, gente, desculpa. a vida, E a vida. Toma a sua força e a vida. pelo preço total que lhe custou Pelo preço total que lhe custou e que vai me custar também. e que vai me custar também. Sinto muito, meu Pai. Sinto muito, meu Pai. E eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. Mas ela não é mais minha. Mas ela já não é mais minha. Eu não quero mais esta dor. Eu te entrego Eu te entrego esta dor com amor com amor e gratidão. e gratidão. Você pode receber, Anne? Uhum. Como você fica, Rosa? Muito leve. Muito melhor. Mais viva. Com vontade, já, de começar algo. E de olhar para algum lado e vamos lá aqui arrumar as ideias. Estava tudo aqui desarrumado. Anne, você pode voltar para o papel da prosperidade? Me deixou mais leve, mais em paz. Porque antes o semblante dela me deixava paralisado. Sim. E agora eu vejo ela mais leve. Mas posso sim. Quando meu pai fala, cada vez que ele fala, isto liberta. Vai olhando para a Anne agora. Vai vendo a prosperidade. Veja o que vem agora. Agora é como se eu tivesse vontade de descansar, sabes? A sensação que eu tenho é que tenho vontade de descansar. Porque eu estava tão carregada, tão carregada, tão cansada, que eu já nem conseguia olhar para nada. Já estou a ver ali a Annie, completamente. E com um semblante totalmente Me diferente. deu um calor na hora que eu me coloquei à disposição da prosperidade. Completamente diferente, completamente diferente. Não é meu, eu não sinto calor.
Hora de calor. Olha lá para a Anne e fala assim: oi, minha prosperidade. Oi, minha prosperidade. Finalmente Finalmente eu encontrei a direção para chegar até você. eu encontrei a direção para chegar até você. Agora eu sei que posso. Agora sim, eu sinto que posso. Eu sei e sinto. Eu estou pronta Estou pronta. e eu Vou quero. trazer as gatas surpresas. Vou trazer as gatas surpresas. Como você fica, Anne? Qual sensação você tem agora? Aquela neutralidade que era fria, virou uma energia só e eu me arrepio toda de emoção. É um arrepio bom, né? De força. Fala para Giovana assim: eu estou aqui, Eu estou aqui, eu vejo você, eu vejo você. me veja também. Me veja também. Entre nós, Entre nós, apenas um caminho reto, apenas um caminho reto, uma única direção. uma única direção. Eu estou muito perto, Eu estou muito perto, estou só te esperando. estou só te esperando. Faz sentido, Gratidão. Anne? Faz sim, é esse sorriso que eu quero todo dia. E você, Giovana, Gratidão. como se sente? Gratidão para vocês três. E para tudo, não é só financeiro, não. Sim, é prosperidade de vida, de luz, É de sorriso. ter vontade de estar viva. Sim, Tomar a vida. Sem dúvida. Tomar a vida. E tem uma que imagem bom. atrás dela que eu me reconheço. Estava me chamando a atenção desde o momento que eu Sim, entrei no campo da prosperidade. precisa Esse falar alguma é o grande mestre. é o nosso. Gratidão a vocês. Gratidão a nossa. Pode seguir leve, moça. É um caminho tão curtinho até ela. É só arrumar as ideias, mais nada. É só arrumar as ideias, ok? Colocar uma prioridade e focar-se. É Deixa eu isto que fazer uma vem. calibração agora. Arrumar as coisas da casa, doar aquilo que não tem utilidade para mim, mas pode ser para outra pessoa, para você, né? Já começa a arrumar internamente, né? Quando eu começar a arrumar externamente, eu começo a arrumar internamente. E esse ritual faz com que a gente entre no estado meditativo, né? Que encontra o nosso eixo. Obrigada. Estou lhe calibrando só um pouquinho. Treinar também um bocadinho a meditação, está bem? Também é importante. A silenciar e se encontrar e fortalecer. Você estava calibrando na maior parte do tempo aqui, né? Na tristeza. Agora, pós-movimento de constelação, você está calibrando na paz. Uau! E eu calibrei Vocês você em estão? relação à Muita prosperidade. energia, uma expansão de consciência muito interessante. É. Muito interessante mesmo. E agora, em relação à prosperidade, eu fiz uma calibração para você. Você está calibrando no amor, tá? Muito bom. Você tomou a consciência de tudo que está Daquele ali travando. de trás. Tá ali, a prosperidade tá ali.
tomou a consciência, é o mestre do amor, né? De tudo que Vamos trava, ver. tudo que bloqueia. Nada é por acaso. É verdade. Então foi muito, muito bonito esse movimento aqui hoje. Eu sou muito grata pela oportunidade. Viu? Nós três, né? Somos muito gratas pela Com confiança certeza. e E essa oportunidade. Sem doação, dúvida, né? Porque Giovana. todo mundo que está assistindo e que vai assistir, a gente está experienciando uma quantidade grande de pessoas que assistem a live gravada. Então Sim. você está doando tudo isso que você recebeu para essas pessoas. Gratidão. Sem dúvida. Vocês são Sim, para todos, obrigados. todos que virem a live vão se sentir tocados por uma situação que às vezes, pronto, aparentemente a Giovana pensava que não tinha nada com o pai, não é? Aparentemente não tinha nada e estava travada. Gratidão, Giovana. Gratidão. Gratidão. Que bom. E vai firme. Obrigada. Ela está muito iluminada, muito bem Tá guiada. mesmo. Tá mesmo. Olha o sorriso dela. Obrigada. Então, é isso, gente. Alguém faz. Deixa eu ver a hora. Nós estamos com 1h30 de live, né? Mais alguém quer uma calibração, quer um movimento rápido? A Rosinha, meu amor, você aguenta? Gente, são 5 Ok, horas agora isto é de assim, diferença. o boot de energia, já sabes como é que é, agora é acabar a live e tenho que fazer uma meditação para adormecer, senão vou com a pilha toda cheia. Gente, então o que é que vocês acham? Vocês têm mais Olá, alguém? Marinete. A Marinete está aqui a dizer lindeza. Porque imagina a força disso aqui. Eu tomei a segunda dose da vacina, tô com meu braço assim, que parece que vai cair, uma tonteira na cabeça. Anne, uma crise de enxaqueca o dia inteiro. E Rosa com 5 horas de diferença daqui para mais. Nossa, Daqui para mais. Aí o bate-papo aqui vai começando, e vamos arrumando, e vamos calibrando, Aqui- e vamos conversando. Aqui já são como eu 2h57 minutos da manhã. Olha só. 2h57. Oh, meu Deus, Rosa, vai descansar. É como se fosse para a Pois, discoteca, é igual. Dani, dá sua mensagem, tá? Dani mandou uma mensagem no direct, acho que para a Janine, né? Eu Eu acho creio que é. que ela é minha cliente. Ah, então pronto. Ok. Eu vou olhar, meu amor. A Marinette chegou! Claro, entrar. Então, gente, mais alguém quer uma calibração? Posso fazer aqui uma calibração à luz desse Keller Hawkins para ver como vocês estão energeticamente calibrando hoje ou na maior parte do tempo. Alguém quer? Tic-tac, tic-tac. Bom, meninas, não quiserem nada, tenho que ir. Rosa, meu amor, gratidão, meu amor. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Ela Ok, desde muito que obrigada, entrou, Rosa. Um beijinho ela falou, muito gente, grande eu para não todas. posso participar, mas ela não desiste. Né, Rosa? Ah, ela não consegue não, ela tenta. Não consigo. Isto é maior que eu. É um amor Dani quer enorme. constelar. Ai, quero. Dani quer constelar. Dani, eu falo com você assim que eu terminar aqui, porque hoje não dá mais tempo. Né? Pois é muito tempo. É muito tempo, pelo menos aí. Sem querer, nós normalmente em 45 minutos é mais ou menos É, nossos movimentos. eu acho que ela está falando de uma constelação inteira, aí já não dá para a gente fazer aqui, porque é bem pessoal, né? Vou falar. Mas a Olha, Janine entrou fala agora com uma você nesse menina. tempo. Entrou agora uma amiga minha que está no Canadá. Também Nossa, tem 5 horas de diferença. 5 horas de Cláudia diferença. Salomita. Gente, a energia dessas mulheres aqui é tão forte que acorda até o povo no Canadá, né, Cláudia? Então, gente, nós vamos ficando por aqui, né? E essa live vai ficar gravada lá no IGTV do Insta.
Sexta-feira estamos de volta com nossa live. Vamos ver a frase que nós vamos tendo lá e ver qual que a gente vai falar. E provavelmente a live de sexta vai ser no Insta de Anne. Ou no de Rosa, né? Vamos ver. Boa ver. noite. Muita Fiquem gratidão. fiquem com essa consciência que apareceu aqui hoje. Né? Sem dúvida. Paz. Muito obrigada, gratidão. Beijo para vocês. Tchau, gente. Foi Tchau, lindo. Cindy. Foi muito bonito. Adeus, lindas. Tchau.